Então, eu gostaria de me apresentar, eu sou a Cássia, eu sou pós-doc do laboratório junto com a equipe do Dr. Esper, e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre os métodos de avaliação do sistema imune, agora apresentando algumas abordagens no estudo do perfil molecular dessa resposta. Então, antes da gente concluir o que a Priscila iniciou falando sobre as abordagens proteômicas, a gente não pode deixar de falar das metodologias, da tecnologia de microarray, que também é utilizada no estudo de expressão de proteínas. Então, basicamente, o que é o microarray? O microarray nada mais é do que elementos microscópicos que podem ser ácidos nucleicos, proteínas, células ou pequenos fragmentos de tecidos que estão depositados numa plataforma, de uma forma ordenada em linhas e colunas, e que tem a capacidade de reconhecer ou se ligar às moléculas conforme a sua especificidade, afinidade ou complementariedade. Então, vale ressaltar que essa tecnologia ela causou uma revolução na pesquisa científica, porque ela permitiu a triagem, a análise de uma grande variedade de alvos, que podem ser esses elementos aqui, conhecidos em um único experimento. Então, a quantidade de amostras necessária para você obter um grande volume de informações é pouca, né? Você necessita de poucas quantidades de amostras e você consegue um grande volume de informações. Então, considerando a tecnologia de microarrays para avaliação de expressão de proteínas, a gente consegue avaliar, por exemplo, interação entre proteínas ou identificar diferentes expressões de proteínas, identificando, assim, biomarcadores que podem ser importantes ferramentas para o diagnóstico ou potenciais alvos terapêuticos para uma determinada doença que você está estudando. No caso da pesquisa na área de HIV/AIDS, a tecnologia de array em proteínas, utilizando para avaliar a expressão de proteínas, tem sido bastante usada para avaliar o perfil, a resposta de anticorpos no curso da doença, no curso da infecção. Então, nessa abordagem, o que acontece? A gente tem alguns antígenos, alguns peptídeos HIV específicos, por exemplo, que são, então, depositados numa plataforma. E esses antígenos são conhecidos e, geralmente, aquilo que se considera ser os principais alvos da resposta de anticorpos. Essa plataforma, com esses antígenos imobilizados, são colocadas, incubadas, junto com uma amostra de plasma ou soro desses pacientes, para permitir que os anticorpos consigam se ligar aos seus alvos específicos. E uma vez que for formado esse complexo, então, pode ser detectado com um anticorpo anti a porção FC do anticorpo da sua amostra, que está conjugado a uma molécula repórter que vai emitir uma fluorescência. Então, um exemplo da aplicação disso no estudo de HIV é esse estudo aqui, que avaliou a resposta de anticorpos IgG e associou isso com a progressão da doença. Então, aqui, essa é uma imagem que já está analisada de um microarray de proteínas, em que ele avaliou indivíduos infectados com HIV e indivíduos normais, né, e saudáveis. E ele verificou que, mostrado aqui em vermelho, que existe, sim, uma resposta de anticorpos mais intensa nesses indivíduos quando comparado a um indivíduo saudável. Ele ainda percebeu que essa resposta, por exemplo, no início de uma infecção, né, ela pode estar associada, dependendo o alvo do anticorpo, de alguns anticorpos, está mais relacionada a altas cargas virais. E, quando os alvos eles mudam dessas respostas, ele pode estar associado a menor carga viral nesses pacientes. Após um ano de infecção, ele fez uma avaliação novamente utilizando essa tecnologia, e ele viu que uma resposta de anticorpos mais intensa ele pode estar associada a um risco menor de ter uma diminuição na contagem de células CD4 e uma redução do risco da progressão dessa doença.
Então, a tecnologia de microarray, ela também pode ser utilizada para avaliação em âmbitos genômicos. Então, você consegue utilizar essa tecnologia também, por exemplo, para avaliar a expressão de transcritos ou outras moléculas de RNA. E essa técnica de microarray, utilizando a avaliação de RNA, ela se baseia na complementariedade de base. Então, você tem as sequências imobilizadas numa plataforma e elas vão se ligar a outras sequências isoladas da sua amostra pelo princípio de complementariedade de bases. Então, você tem, por exemplo, uma célula e você consegue avaliar o quão abundante é uma molécula de RNA ou um transcrito nessa célula, por exemplo, comparando com a carga a abundância desse mesmo material em uma outra amostra, uma outra célula ou uma outra condição, quando você está comparando duas condições. Então, esse material, por exemplo, aqui eu tenho como exemplo o meu cDNA, que foi sintetizado a partir do meu transcrito, ele pode ser marcado também com uma molécula que emite fluorescência. E essas duas amostras são marcadas com que vão emitir fluorescências diferencialmente. Essas sequências marcadas, elas são incubadas junto com as minhas sequências conhecidas, que estão na minha plataforma mobilizada, sendo que cada spot, cada pocinho da minha plataforma, ele tem uma sequência conhecida e diferente uma da outra. Então, uma vez incubada, essas sequências são hibridadas e depois, quando eu faço uma leitura num scanner específico, eu consigo ter a minha leitura e identificar o que está sendo mais expresso naquele spot. Por exemplo, nessa condição em que um determinado transcrito está mais abundante na minha amostra B do que na minha amostra A, eu provavelmente vou ver uma coloração vermelha. Numa outra região em que aquele transcrito-alvo está mais presente na minha amostra A do que na minha amostra B, eu vou ver uma coloração verde. E quando a quantidade é equivalente em ambas as amostras que eu estou comparando, eu vejo uma coloração amarelada. Então, essa abordagem ela tem sido bastante utilizada também na análise, no estudo da resposta imune durante a infecção do HIV. Por exemplo, nesse estudo aqui, ele tentou utilizar essa metodologia para investigar qual a razão desse fato aqui, que eles têm observado que, durante a infecção do HIV, respostas de células TCD4 a alguns patógenos oportunistas, como, por exemplo, Candida albicans, eles são perdidos já numa fase inicial da infecção, enquanto que essa mesma resposta para outros patógenos, como o CMV, essa resposta ela não é perdida, ela sim persiste. Então, ele tentou verificar se não existia um perfil de expressão diferencial nessa célula CD4 quando em contato com diferentes patógenos. Então, o que ele fez? Através daquelas metodologias que a Priscila expôs, ele conseguiu isolar as células TCD4, ele colocou em cultura, cultivou essas células em presença de antígenos específicos, por exemplo, de C. albicans ou de citomegalovírus, e também antígenos da proteína toxoide tetânica. E essas células, além de serem colocadas sob esses estímulos, elas foram submetidas à infecção com o vírus HIV. E depois ele coletou o material, os transcritos dessas células e avaliou, por uma metodologia de microarray, o perfil de expressão de alguns genes, comparando essas condições. E ele verificou, por exemplo, que nas células que ele cultivou, estimulando com antígenos específicos do CMV, havia um aumento de expressão de genes que estavam envolvidos com a resposta inata. Enquanto que, nas outras duas condições, houve um aumento de expressão naqueles genes que estavam associados com resposta inflamatória. Isso provavelmente explica por que essa resposta a esses dois outros patógenos ela é perdida mais precocemente, porque, em vez de ativar uma resposta inata, ela ativa uma resposta inflamatória. Um outro estudo bastante interessante, utilizando essa mesma tecnologia, ele foi utilizado para verificar se eles conseguiam identificar algum perfil de expressão, tanto de transcritos
de RNAs mensageiros, como de microRNAs, que são aquelas moléculas de RNAs não codificadas e que têm um papel fundamental na regulação da expressão gênica pós-transcricional. E eles tentaram identificar se ou nos transcritos ou entre esses microRNAs havia alguma diferença, alguns marcadores que poderiam identificar aquele indivíduo que vai progredir mais lentamente ou mais rapidamente a doença, aquele indivíduo infectado pelo HIV. Então, eles, comparando indivíduos HIV positivos com controles saudáveis, ele identificou um padrão, um perfil de expressão gênica, e principalmente naqueles indivíduos que evoluíram mais, progrediram mais rapidamente na doença, eles identificaram um aumento de expressão em genes relacionados às vias de apoptose. Ou seja, sugerindo que, provavelmente, nesses indivíduos, as células, as vias de morte celular estão mais ativadas, e isso provavelmente está associado com a progressão mais rápida da doença. Além de avaliar o perfil, a abundância dessas moléculas de uma amostra de interesse, houve-se também a necessidade, o interesse de caracterizar sequências desses transcritos. A abordagem que é bastante conhecida e que pode ser utilizada para avaliar, caracterizar essas sequências, são os métodos de sequenciamento, que a gente conhece bastante, que são baseados na metodologia de Sanger. A desvantagem da metodologia de Sanger é que você consegue avaliar a sequência de um alvo de um fragmento específico. E, com o advento de uma metodologia que a gente chama de RNA-seq, que é baseada em sequenciamentos de segunda geração, foi possível iniciar o sequenciamento de um conjunto mais amplo de transcritos sem ter necessidade de ter um alvo específico. Então, você caracteriza sequências, toda sequência, tanto as raras e as mais comuns, que você consegue isolar da sua amostra ou da sua célula. Então, essa metodologia, na verdade, você é baseada na construção de uma biblioteca que nada mais é. Você isola o seu material genético, no caso aqui o exemplo é o seu mRNA, você transforma ele em cDNA, uma molécula mais estável, você fragmenta, construindo uma biblioteca de pequenos fragmentos da sua amostra. E esses fragmentos são sequenciados, e essa sequência é caracterizada comparando a sequência obtida durante o sequenciamento com um genoma referência. No estudo de HIV/AIDS, essa metodologia tem sido bastante utilizada para a caracterização de sequências de anticorpos na tentativa de identificar anticorpos altamente neutralizantes contra o vírus HIV. Essa abordagem, que normalmente envolve uma etapa inicial de isolamento individual daquelas células B ativadas, que o Dr. Esper comentou na primeira aula, que são os plasmoblastos, em indivíduos derivados de indivíduos infectados com HIV, essas células, se extrai o RNA dessas células, dos transcritos, e faz um sequenciamento, utilizando essa técnica de RNA-seq, para tentar caracterizar as sequências das regiões variáveis desses imunoglobulinas. E ela é uma técnica, uma abordagem que tem sido amplamente utilizada no estudo de HIV, para tentativa de encontrar anticorpos neutralizantes, para que eles possam, abrindo a perspectiva para o uso desses anticorpos altamente neutralizantes como uma abordagem terapêutica. Então, esse é um estudo bastante recente que até já avaliou a possibilidade, em um estudo pré-clínico, que avaliou a possibilidade de terapias utilizando os monoclonais contra o HIV. Então, esses anticorpos, especialmente na área do HIV, a identificação desses anticorpos altamente neutralizantes é especialmente complexa. Porque, como a gente sabe, o HIV ele sofre diferentes mutações no decorrer da doença,
e é muito difícil você achar um anticorpo amplamente neutralizante. Então, essa técnica de sequenciamento em larga escala, você consegue caracterizar uma grande quantidade de sequências, e a probabilidade de você achar um anticorpo amplamente neutralizante contra diferentes variáveis do vírus HIV, contra variantes mutantes, é maior. Mas, embora a caracterização dessas sequências ela seja uma etapa crucial para desenvolvimento dessa estratégia com monoclonais para uso terapêutico, é também importante, antes que esses monoclonais sejam utilizados para essa finalidade, não só caracterizar a sequência, mas também realizar uma caracterização funcional desses anticorpos, para saber a potência de neutralização, se ele consegue ser protetor, quais os mecanismos de ação desses anticorpos. Então, daí chama a atenção a necessidade de uma abordagem que a gente chama de System Biology, que nada mais é do que a integração de dados de diferentes abordagens para tentar compreender de uma maneira mais ampla um sistema, ou definir uma via dentro por exemplo, da resposta imunológica. E nessa linha de análise da resposta imunológica, a gente tem um leque, um braço desse System Biology que a gente chama de System Immunology. Então, aqui, demonstrando várias técnicas abordagens que a gente demonstrou aqui, que todos os dados derivados dessas técnicas, eles podem ser integrados e a gente conseguir ter uma compreensão mais ampla, por exemplo, de um aspecto da resposta imunológica ou de uma via específica dentro dessa resposta imune. E essa abordagem geralmente é feita estudando diferentes aspectos dessa resposta, tanto durante uma infecção natural ou após uma imunização. E chamando para o lado da imunização, essa abordagem de System Biology se faz ainda mais importante, principalmente quando a gente quer avaliar a eficácia de uma vacina. Então, existe um fluxo aqui que a gente coloca, como assim, por exemplo, a gente tem uma situação de infecção natural, ou um tratamento que está sendo feito, ou uma resposta induzida após uma vacinação. Você pode avaliar a resposta gerada nessas três condições por diferentes metodologias. E os dados derivados dessas diferentes metodologias, eles podem ser integrados usando, por exemplo, programas adequados, e esses dados não só vão gerar novas informações, como podem gerar novas hipóteses de estudos, que daí gera um feedback aqui para novos estudos também podendo utilizar essas condições e essas abordagens, gerando mais informações. Esses estudos também essas novas informações também podem definir novos biomarcadores, por exemplo, que vão predizer a resposta, a eficácia de uma vacina, por exemplo, antes dela entrar no mercado, que esses estudos são chamados de estudos que tentam definir correlatos de abordagens vacinais. Então, diferentes abordagens vacinais, você pode ter biomarcadores distintos que vão definir a eficácia daquela abordagem ou não. E isso é bastante interessante, você saber disso antes de você aplicar essa abordagem na população. Então, o volume de dados gerados por essas diferentes metodologias que a gente apresentou aqui é bastante volumoso. Então, nesse momento, principalmente quando a gente vai integrar esses dados, é muito importante a gente ter em mente que a gente tem que utilizar programas ou abordagens matemáticas muito adequadas para que a gente consiga interpretar corretamente esses dados. Para que todo esse trabalho exaustivo, com tantas metodologias, ele não seja em vão, e sim ele possa fornecer frutos que possam ser aplicados para o nosso benefício. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, e qualquer dúvida, tanto eu como a Priscila, a gente está à disposição. E fica aí o nosso contato, e quem tiver interesse de visitar o nosso laboratório e saber um pouquinho mais das coisas que a gente faz lá, fiquem à vontade e nos procurem. Tá? Muito obrigada.